Existe um ponto importante nas escrituras que, se você entender, você vira o jogo e se desprende de todas as religiões do mundo, as que ensinam heresias. Esse ponto se chama transição das alianças. Esse ponto é tão importante que é nesse período que todas as cartas do apóstolo Paulo foram escritas. Na verdade, todo o Novo Testamento foi formado nesse período. Deus designou 70 anos para completar todo esse período, e esse número não é por acaso. E de fato acaba no ano 70. Os primeiros 30 anos, Deus separou para cuidar e preparar de João Batista, lá no deserto, a voz que clama no deserto, e do próprio Senhor Jesus. Preparou ele a juventude toda, para ele ser manifestado aos 30 anos. João Batista se tornou o anjo do Senhor que preparou o caminho para revelar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esses são os primeiros 30 anos. Serve também de transição de alianças. Agora, o ponto começa mesmo quando o Senhor Jesus é revelado ao mundo. Ele separa os 12 discípulos e ali ele começa a trabalhar no tempo de transição das alianças. Ele foi o primeiro a falar de todas essas coisas. Ele ensina muitas coisas para os apóstolos, morre, ressuscita, ascende aos céus e lá dos céus ele começa a cumprir o seu ministério celestial. A quarta festa, a festa do Pentecoste. E aí ele reveste os seus apóstolos de poder com o Espírito Santo e eles começam então a pregar a palavra de Deus nesse tempo de transição das alianças. Esse tempo, ele é um tempo difícil. O próprio apóstolo Pedro demorou muito tempo para entender isso. Paulo, que veio depois de Pedro, acabou entendendo na frente de Pedro e na frente de qualquer outro apóstolo e se tornou uma chave fundamental para ensinar isso para todos os apóstolos. Depois Pedro se tornou forte, se tornou poderoso e as cartas dele, as duas cartas, são poderosas para falar desse tempo e para desfazer qualquer doutrina humana. Existem muitos textos no Novo Testamento que são textos de transição de alianças. E o apóstolo Paulo foi o que mais trabalhou nisso. Por isso que alguns pontos das cartas de Paulo são difíceis de entender e pessoas distorcem para a sua própria destruição. É o que Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 3. Em defesa do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo estava em defesa do evangelho. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo sempre está falando de circuncisão, de obras da lei, estar debaixo da lei. Essas expressões que são abandonadas pela reforma, elas estão grudadas nas palavras-chave: vida eterna, justificação, predestinação. Todas essas palavras que constituem as palavras mais fortes da nova aliança, fé, graça, estão contextualizadas por essas expressões: obras da lei, debaixo da lei, circuncisão, que é a palavra que resume toda a antiga aliança. Então, se você não dá bola para essas palavras, você cria buracos do Novo Testamento e esses buracos vão ser preenchidos pela mente de João Calvino, pela mente de Charles Spurgeon, pela mente da Ellen White, pela mente dessas pessoas caídas que, não entendendo essas coisas, criaram doutrinas erradas e praticam uma anulação de textos claríssimos da palavra de Deus. Eles escolhem alguns para serem lidos, mas outros eles abandonam ou distorcem ou anulam mesmo, como eu tenho falado nesses vídeos mais curtos. Então, um dos textos mais fortes para falar da transição das alianças se encontra na carta aos Hebreus. E essa carta é a carta mais poderosa para falar da transição das alianças. Só que não é a única, precisa de todas as outras. Só que o curioso dessa carta é que qualquer pessoa que lê, no começo fica confusa, não entende muito bem, mas a gente sabe que o apóstolo Paulo, se foi ele que escreveu, né? Ele está fazendo uma explicação detalhada das coisas da antiga aliança transitando para a nova. Então por isso que ele gasta muito tempo falando de sumo sacerdote, das coisas do tabernáculo de Moisés. Essa carta é incrível que o escritor de Hebreus, ele vai avançando de pouco a pouco, trazendo de volta as explicações da antiga aliança para poder introduzir a superioridade da nova. Ele começa falando de Arão, do sacerdócio, das coisas ali que ele chama de princípios elementares, o que está em Hebreus 6, falando sobre batismos, doutrina do juízo eterno, imposição de mãos. Isso não são princípios elementares que você tem que deixar de lado. Essas coisas são perfeitas. Através das práticas dessas coisas que a gente avança para o que é perfeito. Porque se essas coisas da nova aliança não são perfeitas, o que é perfeito então? Os princípios elementares que aparecem em Hebreus 6, está em Hebreus 5. Os princípios elementares da palavra de Deus. Aí ele começa falando de Arão e mostra que Cristo é superior a Arão. Ele fala de Moisés e mostra que Cristo é superior a Moisés. Porque Moisés é mediador da antiga aliança
Cristo é o mediador na nova. Aí ele fala do tabernáculo, que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, e ele mostra que Cristo tem um tabernáculo superior, e é superior ao tabernáculo. Aí ele vai indo de pouco a pouco até chegar em Melquisedeque. E lá em Melquisedeque o escritor de Hebreus estabiliza e mostra uma conexão profunda entre um e outro, mostrando que Cristo ele era a personificação de Melquisedeque. Entenderam como essa carta é profunda? Só que essa carta, a que mais fala de obras da lei e a que tem a galeria dos heróis da fé, nessa carta não vai ter a expressão obras da lei nem debaixo da lei, mas está falando o tempo todo. Assim também você vai encontrar alguns pontos em Romanos, em Efésios, em que Paulo não especifica as palavras exatas como obras da lei, mas ele está falando de obras, e no contexto você vai ver que ele está falando de circuncisão e de lei. Ou seja, essas são as obras que não podem salvar o homem. Essa carta é poderosa, essa carta tem um ponto principal, que é o capítulo 8. Se você entender o capítulo 6 e o capítulo 8, na minha opinião, você entendeu praticamente o conteúdo todo da carta. No capítulo 8, no verso 1, o escritor de Hebreus vai falar que as coisas mais importantes que ele tem dito até aquele momento é que nós temos um sumo sacerdote que está aos céus, à destra de Deus, ministro de um verdadeiro tabernáculo não feito por mãos de homens. Quando ele fala verdadeiro tabernáculo, ele não está falando que o de Moisés era falso, que o de Salomão era falso. Ele só está falando que o verdadeiro é a realidade da sombra. Essa é a ideia. E aí ele vai trabalhar no capítulo 8, vai usar o texto de Jeremias 31, e ele vai usar um texto amplo, ou seja, ele vai falar Jeremias 31 até o 35. É difícil isso acontecer, um apóstolo citar uma escritura bem ampla. E no capítulo 10, esse texto é tão importante que ele volta a usar esse texto. Mas no capítulo 8, aí ele fala assim, que se Deus busca lugar para uma nova aliança, ele diz que a velha se torna antiquada. Aí ele fala, está prestes a desaparecer. Esse é o ponto-chave. É o último verso do capítulo 8. Por que está prestes? Cristo já estava no céu, glorificado à destra de Deus? Porque ele sabia que Jesus havia falado que não ficaria pedra sobre aquele templo, que haveria de ser destruído e que estava próximo. Isso se cumpriu no ano 70. A partir do momento que o próprio Deus não permite mais ter templo e que permite os romanos atacarem o seu povo com mais força, aí acabou o tempo de transição das alianças. Presta atenção nisso, que aqui você vira o jogo. Todo o Novo Testamento foi escrito num tempo onde havia templo, não havia Novo Testamento, ele estava em formação, as pessoas tinham uma lei decretada, tanto judeus como gentios, que era a lei de Moisés com salmos e profetas. Em Lucas 24, Jesus fala que a palavra de Deus era a lei, salmos e profetas. O Novo Testamento, os apóstolos nem consideravam escritura. Eles não vão falar que as suas próprias cartas são escrituras. Eles sempre vão dizer que as palavras dos profetas são escritura. Claro que depois Deus trabalhou para que tudo isso virasse uma escritura e uma lei eterna para nós. Então, veja bem, a antiga aliança ainda estava sendo pregada. Os judeus tinham que ter um tempo para entenderem Cristo nas festas, Cristo nos sacrifícios. Porque se Paulo chegasse metendo o pé na porta, falando que Cristo é o cumprimento de toda a lei e que não eram mais para eles praticarem aquelas coisas, eles iriam chamar Paulo de apóstata. De fato, era essa acusação que os falsos judeus colocavam sobre Paulo, dizendo que Paulo ensinava para ninguém mais se circuncidar, para parar com tudo, e isso era uma distorção dos ensinos de Paulo. E Paulo mostra isso para a gente em Romanos 3. Ele mostra isso em outros pontos também, onde ele faz uma defesa de si mesmo em prol da defesa do Evangelho. Então Paulo não ensinava para parar a circuncisão. Em 1 Coríntios 7, você vai ter mais um texto poderoso de transição de alianças, onde o apóstolo Paulo, falando para os gentios, ele diz, aquele que foi chamado circuncidado, permaneça na circuncisão, não desfaça ela. E aquele que foi chamado incircunciso, não vai circuncidar. Por que Paulo fala isso para os gentios? A gente fica meio perdido quando se encontra com esse texto, se é que encontra. Na verdade, havia muitos gentios circuncidados, crendo no Deus de Israel, conforme a lei ordenava, circuncisão primeiro, e estavam fazendo parte da antiga aliança. Moisés estava sendo pregado, até que Paulo e Barnabé entravam nas sinagogas no dia de sábado, pregava a nova aliança em Cristo, os gentios acreditavam, os judeus ficavam enciumados e aí dava briga. Isso está registrado em Atos. Pode ver que quando Paulo e Barnabé entram nas sinagogas, depois Paulo e Silas, não tinha somente judeus, tinha muitos gentios lá. Eu não posso afirmar que todos estavam circuncidados, mas não posso afirmar que nenhum estava circuncidado. E o que eu posso afirmar é que tinha muitos gentios circuncidados fazendo parte da antiga aliança. Então,
Paulo está dizendo, se você foi chamado estando circuncidado, não vai desfazer isso, porque vai ser um escândalo na mente das outras pessoas. Mas Paulo diz, se foi chamado estando incircuncidado, não vai se circuncidar. Porque se você se circuncidar conforme a lei, você vai ter que fazer todo o resto do procedimento. Participar das festas, participar de sacrifícios de animais. E Deus te chamou estando incircunciso. Então isso está em 1 Coríntios 7, tem mais um pedacinho em 1 Coríntios 9 e Paulo completa em Gálatas 5. Paulo fala, aquele que se circuncidar, querendo buscar nisso a justificação, está obrigado a guardar toda a lei. Paulo não está errado. Circuncisão é apenas o primeiro voto de fé em Deus pela antiga aliança, mas teria que praticar as obras da lei. Por isso que Paulo disse isso. Agora, Paulo, no mesmo contexto de Gálatas, ele fala, se eu ainda prego a circuncisão, por que eu sou perseguido? Olha que é um capítulo inteiro de transição de alianças. E Gálatas pode ser a segunda ou a terceira carta mais poderosa para falar de transição de alianças. Paulo pregava a circuncisão na carne? Pregava para os judeus. Ou seja, Paulo tinha que ensinar isso na lei e mostrar aonde isso iria parar no futuro, até ele chegar na circuncisão do espírito do homem. Por isso que em Romanos 2, Paulo fala que as pessoas são circuncidadas no espírito, pelo Espírito de Deus. E lá em Romanos 15, verso 8, Paulo afirma que Jesus se tornou ministro da circuncisão. E Jesus não circuncida ninguém na carne. Ou seja, realmente transição de alianças. E Paulo explica em Colossenses 2, qual é a circuncisão dos gentios na nova aliança? É o batismo. Leia Colossenses 2, a partir do verso 11, você vai ver que Paulo fez uma comparação entre a circuncisão na carne da antiga aliança com o batismo nas águas da nova aliança. Por que ele fez essa comparação? Ora, porque a circuncisão na carne era o primeiro voto que você fazia para Deus com obras, porque você iria lá e circuncidava, e isso servia para qualquer gentil, como está lá em Êxodo 11, 12, eles seriam considerados como naturais em Israel. Não era porque não nasceu em Israel, mas a partir do momento que entrasse aliança com Deus, ninguém poderia falar que era gentil. Teria que falar que era um israelita, conforme a tribo que ele escolhesse. Você compreendeu a grandeza dessas coisas? E na nova aliança, a primeira obra da fé que os cristãos devem fazer é se batizar nas águas, seja judeu, seja gentil. Todos os apóstolos se batizaram no batismo de João. O batismo de João foi tão forte que Deus oficializou ele dentro da nova aliança. Isso significa que o batismo de João não é um batismo da antiga aliança e que os apóstolos passaram a fazer porque não tinham conhecimento ainda. Batismo nas águas começou com João Batista, mas Deus colocou na mão dos apóstolos e de toda a igreja. Só que o batismo de João é o primeiro passo. Ele é inferior se comparado ao batismo de Jesus, porque o batismo de Jesus é com o Espírito Santo e esse vem do céu. O batismo de João usa água, elemento da terra. Deus usa o homem como intermediário, com certeza, porque precisa da imposição de mãos. É uma lei, Deus pode derramar do Espírito sem imposição de mãos, se Ele achar necessário, mas a lei é a imposição de mãos. E o Espírito Santo é concedido, ou seja, é um batismo superior. E João fala isso, Paulo também fala isso em Atos 19. Então aí existe um trabalho de Deus progressivo. Todas essas coisas estão em Hebreus. Lá em Hebreus capítulo 6, ele fala da doutrina dos batismos. E logo em seguida fala da imposição das mãos. Está tudo relacionado e fala de juízo vindouro, porque a imposição das mãos, a doutrina dos batismos no plural e o juízo vindouro tem relação. Sim, eu vou explicar isso para vocês com mais profundidade em outros vídeos, porque o primeiro batismo que aconteceu nesse mundo foi o batismo nas águas, de destruição do mundo. A palavra batismo não fala somente de você entrar na água com voto de fé em Deus, ou de você receber o Espírito do Senhor e depois ser batizado com fogo, o fogo da provação. E é claro, para você ser batizado com fogo, você vai passar pela provação do fogo e se não for aprovado, você vai sofrer o dano da segunda morte. Esse assunto é tão espetacular que eu vou explicar um pedacinho dele para vocês. O batismo fala do fim de uma velha era no homem e do começo de uma nova era, uma mudança de vida. Tanto é que Paulo fala que quando nós somos batizados na morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, enterra o velho homem e ressuscita o novo. Ainda que é uma ressurreição espiritual, para a gente provar dos poderes do mundo vindouro, como está em Hebreus 6,
tudo relacionado, mas ainda assim é uma ressurreição. Não é a da carne, não é a primeira ressurreição, que está em 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse 20, mas é uma obra de Deus, uma obra de fé, para a gente provar dos poderes do mundo vindouro, das coisas do Evangelho e ver que Deus é bom. Como Pedro fala, provai e vede que Deus é bom. Mas também fala do fim de uma era inteira e de começo de uma nova era. Como, por exemplo, Pedro fala para a gente do batismo, onde Deus acabou com toda a carnalidade no mundo, através das águas, e começou uma nova geração com Noé. Está lá na carta de Pedro. No mesmo ponto, Pedro vai finalizar sua carta falando que a terra que foi destruída uma vez pelas águas, agora foi reservada para ser destruída pelo fogo. Esse fogo é o fogo da aprovação. Os cristãos passarão pelo fogo, mas se eles forem aprovados, eles terão a fé deles purificada no ouro e será mais precioso a fé dos santos do que o ouro puro. Esses são 2 batismos e cria já uma linha do tempo. Um na água, outro no fogo. Entre um ponto e outro, aí entra o nosso batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, o batismo no fogo. Isso é espetacular, irmãos. E o escritor de Hebreus resumiu tudo isso em Hebreus 6. Por que eu digo tudo isso para vocês? Porque existe seitas que escondem tudo isso da gente. Então, lê a epístola de Hebreus dessa maneira que eu estou falando para vocês, e ler toda a palavra de Deus, pensando no ponto de transição de alianças, você muda a sua vida. Ninguém mais te engana. E você vai poder estudar a palavra de Deus e compreender as coisas.